Cheguei à minha casa de praia em Búzios com os corretores de imóveis e descobri meu genro lá, de férias com sua amante, embora devesse estar em uma viagem de trabalho. Ele deu um sorriso desdenhoso. Conta para minha esposa se quiser. Ela tem medo demais de me largar. Eu balancei a cabeça lentamente e fiz uma ligação, não para minha filha, mas para alguém que o destruiria. Se você está ouvindo isso, inscreva-se e me diga de onde você está ouvindo. Mas deixe-me voltar e contar como cheguei àquele momento, parada na minha própria porta, vendo o mundo da minha filha desmoronar antes mesmo que ela soubesse. O sol de outubro estava quente no meu rosto, enquanto eu entrava na garagem da minha casa, em Búzios. 2 corretores falavam animadamente no banco de trás sobre decoração e potencial de mercado. Eu vinha temendo esse momento há semanas, mas as contas médicas do Francisco tinham esgotado nossas economias, e mesmo 3 anos após sua morte, eu ainda estava me afogando em dívidas. Dona Margarida, esta propriedade é absolutamente deslumbrante, elogiou Jéssica. A corretora mais jovem, seus saltos finos batendo no deck de madeira. De frente para o mar, 3 quartos, essa varanda maravilhosa. Não teremos problemas em encontrar compradores. Eu me atrapalhei com minhas chaves, as mãos tremendo um pouco. Esta casa guardava 40 anos de memórias. O Francisco me pediu em casamento neste mesmo deck. A Catarina deu seus primeiros passos na sala de estar. Mas memórias não pagam contas, e aos 64 anos eu precisava ser prática. O quarto principal tem aquela vista incrível, eu disse, abrindo a porta da frente. O Francisco sempre dizia que queria acordar com o oceano todo. Parei no meio da frase. Havia vozes vindas do andar de cima, um homem e uma mulher falando baixo. Meu sangue gelou. Tem alguém aqui? Perguntou Roberto e o corretor sênior, checando seu celular. Eu balancei a cabeça, gesticulando para que ficassem para trás. As vozes estavam mais claras agora, vindo do meu quarto. Uma risada grave de homem, seguida por uma risadinha de mulher. Meu coração batia contra minhas costelas, enquanto eu subia as escadas, o piso antigo de madeira traindo minha presença com rangidos suaves. A porta do quarto estava entreaberta. Pela fresta pude ver movimento na minha cama. A colcha da minha avó estava emaranhada em torno de 2 figuras. O homem estava de costas para mim, mas eu conhecia aqueles ombros largos, aquele cabelo escuro perfeitamente penteado. Miguel Campos, meu genro. A mulher debaixo dele definitivamente não era minha filha Catarina. Esta mulher era loira, mais jovem, com unhas perfeitamente feitas que estavam passando pelos cabelos de Miguel. "Quando você tem que voltar?" a mulher perguntou, sua voz ofegante. "Só no domingo à noite", respondeu Miguel, dando beijos em seu pescoço. Eu disse a Catarina que tinha aquela conferência de investidores em São Paulo. Ela nunca questiona minhas viagens de negócios. Minha vista escureceu de raiva. Catarina estava em casa, no Rio de Janeiro, provavelmente fazendo o jantar favorito de Miguel para quando ele voltasse, enquanto ele estava aqui, profanando minha cama de casamento com sua amante. "Miguel Campos", eu disse em voz alta, abrindo a porta com um empurrão. A cena que se seguiu teria sido cômica se não fosse tão devastadora. Miguel deu um pulo, seu rosto passando por confusão, reconhecimento e pânico em rápida sucessão. A mulher loira, pouco mais velha que Catarina, se apressou em se cobrir com minha colcha. "Dona Margarida", gaguejou Miguel, pegando um travesseiro para se cobrir. "Eu posso explicar?" "Pode?" Cruzei os braços, surpresa com a calma da minha voz. "Explique-me por que você está na minha casa, na minha cama, com alguém que não é minha filha." A mulher estava freneticamente pegando suas roupas. "Eu deveria ir", ela sussurrou. "Fique bem aí, Sandra", eu disse bruscamente. Sua expressão assustada confirmou o que eu já suspeitava. Eu sabia exatamente quem ela era. Sandra Moraes, a coordenadora de marketing de 28 anos da empresa de Miguel. Catarina já a havia mencionado antes, como Miguel sempre elogiava seu trabalho. O choque de Miguel estava passando, substituído por algo mais feio. "Olha,
O que a Catarina não sabe não vai machucá-la. Isso não muda nada, muda? Eu me aproximei. Minha filha te ama. Ela defende cada noite que você chega tarde, cada viagem de negócios, cada vez que você a faz se sentir pequena. A Catarina está bem, ele retrucou vestindo as calças. Ela tem tudo o que quer. Casa, carro, aquele hábito ridículo de compras. Ela não está exatamente sofrendo. A crueldade casual em sua voz fez meu estômago revirar. Ela quer o seu amor, Miguel, seu respeito, sua fidelidade. Ele riu, literalmente riu. Fidelidade? Qual é, dona Margarida? A Catarina ficou confortável. Ela parou de tentar anos atrás. Olhe para a Sandra aqui. Ele gesticulou para a jovem trêmula. Ela aprecia o que tem. Saiam daqui, eu disse baixinho. Espera aí, disse Miguel, seu tom mudando para aquela voz condescendente que ele usava quando achava que tinha a vantagem. Vamos ser razoáveis. Você precisa vender este lugar, certo? Ouvi a Catarina falando sobre sua situação financeira. Talvez possamos chegar a um acordo. O atrevimento era inacreditável. Chegar a um acordo? Eu poderia ajudar com o anúncio, talvez encontrar um comprador através dos meus contatos. Pelo preço certo, claro. Tudo o que você precisa fazer é esquecer o que viu aqui. Eu o encarei por um longo momento. Este homem que havia isolado sistematicamente minha filha de seus amigos, sua família, seu próprio senso de valor, que a fez acreditar que ela tinha sorte de tê-lo. Ou, continuou Miguel, sua voz ganhando um tom ameaçador. Você pode contar a Catarina o que viu. Vá em frente. Ela tem medo demais de me largar. Ela sabe que nunca encontrará ninguém disposto a aturar os problemas dela. Foi então que algo dentro de mim mudou. Não quebrou, mas se encaixou, como uma peça de quebra-cabeça finalmente encontrando seu lugar. Você está certo, eu disse calmamente. Eu deveria contar a Catarina. O alívio de Miguel foi visível. Ótimo, eu sabia que você seria razoável. Eu peguei meu celular, mas em vez de ligar para a Catarina, rolei para um número diferente, um que eu não usava há mais de 2 anos. Espera, disse Miguel, o desconforto surgindo em sua voz. Para quem você está ligando? Eu sorri quando a chamada foi completada. Alô, Siqueira, é a Margarida Santos. Lembra que você disse para ligar se eu precisasse de alguma coisa? Fiz uma pausa, observando o rosto de Miguel perder a cor. Bem, acho que é hora de termos aquela conversa sobre o Miguel Campos. A arrogância de Miguel evaporou como a névoa da manhã. Quem diabos é Siqueira? Eu continuei minha conversa ao telefone, nunca quebrando o contato visual com meu genro. Sim, o mesmo Miguel Campos que discutimos antes. Parece que minhas suspeitas estavam corretas. Fiz uma pausa, ouvindo. Maravilha! Enviarei as fotos em 1 hora. Fotos? Sandra gritou de trás da cama. Eu levantei meu celular, mostrando a eles as fotos que tirei enquanto estavam distraídos demais para perceber. Incrível o que esses smartphones podem capturar hoje em dia. Miguel avançou em minha direção, mas eu recuei para o corredor. Eu não faria isso se fosse você. O Siqueira não gosta quando ameaçam seus amigos. Você está blefando, disse Miguel, mas sua voz tremia. Você não conhece ninguém chamado Siqueira. A verdade era que eu conhecia muito bem o delegado Antônio Siqueira. Ele havia sido parceiro de Francisco na Polícia Civil do Rio de Janeiro por 15 anos, antes de Francisco se aposentar para se tornar detetive particular. Siqueira manteve contato após a morte de Francisco, verificando como eu estava ocasionalmente, oferecendo ajuda sempre que eu precisava. O que Miguel não sabia era que Siqueira estava investigando irregularidades financeiras na Valor Investimentos, a empresa de Miguel, nos últimos 6 meses. Ele até me perguntou se eu tinha notado algum comportamento incomum de Miguel. Qualquer riqueza repentina ou compras caras que não condiziam com seu salário. Eu disse a Siqueira que não tinha notado nada, mas isso foi antes de eu descobrir sobre as visitas à casa de praia, as roupas de grife que Miguel comprava para Catarina em promoção, o carro de luxo que ele alegava ser um bônus da empresa. Arrumem suas coisas, eu disse a ambos. Vocês têm 10 minutos antes que eu chame a polícia por invasão.
Isso é ridículo, Miguel esbravejou, mas ele já estava pegando suas roupas. A Catarina vai saber disso. Ela nunca vai te perdoar por destruir o casamento dela. O casamento dela já estava destruído, Miguel. Ela só não sabia ainda. Sandra havia se vestido rapidamente e estava se esgueirando em direção à porta. Eu bloqueei seu caminho. Não tão rápido. Sandra, você e eu precisamos conversar. Eu não tenho nada para falar com você, ela sussurrou. Ah, mas você tem. Sabe, eu sei que esta não é sua primeira vez aqui. A dona Elsa, minha vizinha ao lado, tem uma visão excelente e uma paixão por observar pássaros. Ela tem mantido um registro de toda a vida selvagem interessante que ela viu do deck dela. O rosto de Sandra ficou branco. Você não entende. O Miguel disse que estava separado, que estava apenas esperando a papelada ser finalizada. Ele disse, é? Olhei para Miguel, que estava lutando com os botões da camisa. Diga-me, Sandra, o que mais o Miguel te disse? Que sua esposa era instável, que ela tinha problemas emocionais e não conseguiria lidar com um divórcio agora. A voz de Sandra era quase inaudível. Ele disse que estava protegendo ela. As mentiras eram tão ridículas que quase senti pena da garota. Quase. Sandra, querida, minha filha é enfermeira pediátrica e voluntária em um abrigo de animais nos fins de semana. A única coisa que ela não consegue lidar é um marido que mente na cara dela todos os dias. Miguel terminou de se vestir e veio furioso em minha direção. Você vai se arrepender disso, Margarida. A Catarina depende de mim. Sem mim, ela não é nada. Veremos. Ele passou por mim e Sandra o seguiu como um cachorrinho perdido. Eu o segui escada abaixo, onde os dois corretores estavam parados, congelados perto da porta da frente, claramente tendo ouvido cada palavra. Eu sinto muito mesmo, gaguejou Jéssica. Não tínhamos ideia. Não é culpa de vocês, assegurei. Vamos remarcar para a próxima semana. Tenho alguns assuntos de família para resolver primeiro. Depois que eles saíram, sentei-me no meu deck observando Miguel e Sandra colocarem suas malas de fim de semana na BMW dele. A mesma BMW que ele disse a Catarina que era um carro da empresa, disponível apenas durante o horário comercial. Meu celular vibrou com uma mensagem de Siqueira. Recebi sua mensagem, um timing muito interessante. Podemos nos encontrar amanhã? Temos muito o que discutir. Eu respondi. Com certeza. E Siqueira? Acho que tenho mais provas do que pensávamos originalmente. Enquanto o carro de Miguel desaparecia pela rodovia litorânea, senti algo que não experimentava há anos. Propósito. Por muito tempo, eu vi minha filha encolher sob as manipulações de Miguel. Vi sua luz diminuir um pouco mais a cada ano. Catarina costumava ser destemida. Ela mochilou pela Europa sozinha, enfrentou valentões na escola, defendeu animais de rua com a ferocidade protetora de uma mãe ursa. Em algum lugar ao longo do caminho, Miguel a convenceu de que suas forças eram fraquezas, que sua independência era egoísmo. Mas eu me lembrava da verdadeira Catarina. E amanhã eu começaria a lutar para tê-la de volta. Peguei meu celular e rolei até o número de Catarina. Depois hesitei. Ela merecia saber a verdade, mas ela também merecia ter todos os fatos. Se a investigação de Siqueira tivesse descoberto o que eu suspeitava, a traição de Miguel ia muito além do adultério. Em vez disso, liguei para minha vizinha, Dona Elsa. Elsa, é a Margarida. Será que você teria um tempo para conversar sobre aquelas anotações de observação de pássaros que você tem feito? A conversa que se seguiu confirmou o que eu já sabia. Miguel e Sandra estavam usando minha casa de praia como seu retiro particular há quase 6 meses. Cada viagem de negócios, cada jantar com cliente, cada noite até tarde no escritório. Minha filha não estava apenas casada com um traidor. Ela estava casada com um homem que estava roubando de sua própria empresa, usando a casa de sua mãe como ninho de amor e destruindo sistematicamente sua autoestima. Mas ao contrário de Miguel, eu não subestimava minha filha. Catarina era mais forte do que ele imaginava.
Ela só precisava se lembrar dessa força, e eu ia garantir que ela se lembrasse. Na manhã seguinte, encontrei Siqueira em uma pequena cafeteria perto do Fórum, no centro do Rio. Aos 58 anos, Siqueira ainda parecia o policial que fora por 30 anos. Olhos cinzentos alertas, mãos calejadas e um sorriso fácil que fazia as pessoas quererem confessar seus segredos. Margarida! Ele se levantou para me abraçar. Você parece bem. Como está aguentando? Melhor agora, eu disse, acomodando-me no banco à sua frente. Conte-me sobre esta investigação. Siqueira olhou ao redor da cafeteria e depois se inclinou para a frente. A Valor Investimentos está sob vigilância há 8 meses. Temos evidências de um esquema sofisticado de desvio de dinheiro envolvendo vários funcionários. Minha xícara de café tremeu em minhas mãos. E o Miguel? Ele não está apenas envolvido, Margarida. Achamos que ele é o cérebro por trás de tudo. As palavras me atingiram como um golpe físico. O cérebro? O esquema funciona criando contas de clientes falsas, fazendo investimentos legítimos e, em seguida, desviando os lucros antes de serem relatados. Os clientes nunca sabem porque seus extratos mostram os retornos esperados. Pensei no carro novo de Catarina, na cozinha reformada, nas roupas caras que Miguel comprava para ela. Estamos falando de quanto dinheiro? Perto de 10 milhões de reais em 3 anos. Meu estômago embrulhou. 10 milhões? A beleza do esquema é que parece legítimo na superfície. Miguel foi muito cuidadoso, mas ficou ganancioso. Começou a viver de forma muito extravagante. Carro novo, férias caras, aquela reforma na casa deles. A Catarina acha que ele foi promovido, sussurrei. Ele foi promovido, mas o salário dele não chega nem perto de cobrir o estilo de vida deles. Siqueira pegou uma pasta parda. Estes são registros financeiros que conseguimos rastrear. Faturas de cartão de crédito, transferências bancárias, compras de imóveis. Folheei os documentos reconhecendo locais e datas. O fim de semana no Vale dos Vinhedos, 40 mil reais. O colar de diamantes da Catarina, 75 mil reais. O bônus da empresa que pagou pela reforma da cozinha, 200 mil reais. Tudo roubado. Siqueira, a Catarina não sabe de nada disso. Imaginávamos, sua filha tem um histórico limpo e sua atividade financeira mostra alguém que vive dentro de seus meios. As compras caras sempre levam as contas do Miguel. O que acontece quando vocês o prenderem? A expressão de Siqueira ficou sombria. É aí que complica. Precisamos de mais provas para que as acusações se sustentem. Miguel foi cuidadoso para cobrir seus rastros e suspeitamos que ele esteja se preparando para desaparecer. Desaparecer? Nova identidade, contas no exterior. Já vimos isso antes. Esses criminosos de colarinho branco costumam ter estratégias de fuga. Pensei em Sandra, na crueldade casual de Miguel em relação a Catarina. E ele deixaria minha filha segurando a barra? Provavelmente. O nome dela está em algumas das compras de imóveis, contas conjuntas. Mesmo que ela seja inocente, ela pode ser acusada. A raiva que estava fervendo desde ontem explodiu em fúria. Miguel não estava apenas traindo Catarina emocionalmente. Ele estava armando para que ela levasse a culpa por seus crimes. O que você precisa de mim? Acesso ao Miguel. Precisamos que ele cometa um erro, que fique descuidado. No momento, ele está sendo muito cauteloso. Eu sorri, lembrando da arrogância na voz de Miguel ontem. Acho que posso ajudar com isso. Margarida, isso não é um jogo. Se o Miguel suspeitar que você está trabalhando conosco, ele não vai. Confie em mim, Siqueira. Eu sei exatamente quais botões apertar. Naquela tarde, dirigi até a casa de Catarina, meu coração partido, enquanto eu entrava na entrada perfeitamente cuidada da casa deles. A casa parecia uma capa de revista. Linhas limpas e paisagismo caro que gritavam sucesso. Sucesso construído sobre mentiras e dinheiro roubado. Catarina atendeu a porta de pijama cirúrgico, seu cabelo loiro preso em um coque bagunçado. Ela parecia cansada, mais velha do que seus 32 anos. « Mãe, que surpresa! Entre, entre! »
Ela me abraçou e eu senti aquele cheiro familiar, a loção de lavanda que ela usava desde a faculdade. Eu estava aqui perto. Menti suavemente. Pensei em parar para ver como você está. Estou bem, cansada. O trabalho tem sido uma loucura e o Miguel tem viajado tanto ultimamente. Ela me levou para a sala de estar, gesticulando para os móveis novos. Gostou do sofá? O Miguel me surpreendeu com ele na semana passada. O sofá provavelmente custou mais do que Catarina ganhava em 2 meses. É lindo, querida. Os negócios devem estar indo bem. Ah, sim, incrivelmente bem. O Miguel vive recebendo esses bônus incríveis. Às vezes sinto que sou casada com um estranho, esse empresário importante e bem-sucedido. A risada de Catarina tinha um tom oco. Lembra quando nos preocupávamos com o dinheiro do aluguel? Eu me lembrava. Também me lembrava da mulher vibrante e confiante que costumava rir sem reservas. Catarina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você sente falta da sua vida antiga, antes de todo esse sucesso? O sorriso de Catarina vacilou. Como assim? Você costumava pintar, tinha aquele apartamento-estúdio com uma iluminação horrível, mas você ficava acordada até às 3 da manhã trabalhando nas telas. Isso foi há muito tempo, mãe. Você era feliz. Eu sou feliz agora. Mas ela não conseguia me encarar. Você é? A pergunta ficou no ar entre nós. Por um momento, vi um vislumbre da antiga Catarina, aquela que nunca recuava de conversas difíceis. O Miguel diz que atividades artísticas são egoístas quando se está construindo uma vida juntos, disse ela finalmente. Ele está certo. Preciso focar no nosso futuro. E quanto ao seu futuro, Catarina? O que você quer? Eu quero o que temos. Segurança, estabilidade, uma casa bonita. Sua voz soava ensaiada, como se ela tivesse praticado essas palavras no espelho. E o que o Miguel quer? A expressão de Catarina mudou, tornou-se reservada. Por que você está me perguntando isso? Porque eu te amo e eu vejo como você mudou. As pessoas mudam, mãe. Elas crescem. Elas percebem que sonhar em ser artista não paga as contas. Desde quando você se importa com dinheiro? Desde que percebi como a vida pode ser difícil sem ele. Catarina se levantou abruptamente. Você quer um café? Acabei de passar um fresquinho. Eu a segui até a cozinha, notando os eletrodomésticos de última geração, as bancadas de granito, a adega climatizada que provavelmente custou mais que o meu carro. Catarina, se algo acontecesse, se tudo desmoronasse, você ficaria bem? Ela congelou com a cafeteira na mão. Como assim? Quero dizer, você está preparada para cuidar de si mesma? Você tem suas próprias economias, seus próprios planos? Mãe, você está me assustando. Aconteceu alguma coisa? Você está doente? Eu estou bem, querida. Eu só me preocupo por você depender tanto de outra pessoa. Catarina largou a cafeteira e se virou para mim. O Miguel cuida de mim. Ele garante que eu tenha tudo o que preciso. Mas o que você precisa, Catarina? Realmente precisa? Por um momento, sua compostura cuidadosamente construída rachou. Eu vi confusão, medo e algo mais. Uma solidão profunda e dolorosa. Eu preciso não me preocupar com dinheiro, ela sussurrou. Eu preciso me sentir segura. Eu preciso saber que alguém quer estar comigo. Ah, querida. Eu tentei alcançá-la, mas ela deu um passo para trás. Não, por favor, não me olhe assim. Assim como? Como se tivesse pena de mim. Eu não tenho pena de você. Tenho orgulho de você. Você é inteligente, talentosa, compassiva. Você poderia fazer qualquer coisa, ser qualquer coisa. Eu sou alguma coisa. Eu sou a esposa do Miguel. As palavras pareceram um tapa. Esta mulher confiante e independente havia sido reduzida a um apêndice, um reflexo do sucesso de outra pessoa. Meu celular vibrou com uma mensagem de Siqueira. Talvez tenhamos que agir mais rápido do que o esperado. Pode me encontrar hoje à noite? Olhei para minha filha, tão frágil apesar de todas as armadilhas caras que a cercavam.
O que quer que estivesse por vir iria destruir a vida que ela pensava ter. Mas talvez, se eu fosse cuidadosa, também pudesse devolver a vida que ela havia perdido. Naquela noite, encontrei Siqueira na delegacia. As luzes fluorescentes lançavam sombras duras em seu rosto, enquanto ele espalhava arquivos sobre a mesa. Interceptamos comunicações entre Miguel e um contato bancário no exterior, disse ele sem preâmbulos. Ele está planejando transferir os fundos restantes e desaparecer nas próximas 2 semanas. 2 semanas? Meu coração disparou. E a Catarina? É isso que precisamos discutir. O Miguel vem armando para sua filha levar a culpa há meses. Contas conjuntas, assinaturas falsificadas, compras de imóveis em nome dela. Siqueira me mostrou documentos que fizeram meu sangue gelar. A assinatura de Catarina em papéis de investimento que ela nunca tinha visto. O nome dela em contas bancárias que ela não sabia que existiam. Cartões de crédito abertos em seu nome para financiar o estilo de vida de Miguel. Ela pode ir para a prisão, sussurrei. Não se construirmos um caso mostrando que ela foi manipulada, mas precisamos de provas de coerção, prova de que Miguel a enganou deliberadamente. Eu posso conseguir essa prova. Margarida, não. É muito perigoso. Se o Miguel suspeitar... Ele não vai suspeitar. Você mesmo disse. Ele é arrogante. Ele acha que é mais esperto que todo mundo. Siqueira recostou-se na cadeira. O que você está pensando? O Miguel acredita que a Catarina está completamente sob seu controle. Ele também está convencido de que sou uma velhinha inofensiva que pode ser comprada ou intimidada. Eu sorri sombriamente. Ele está errado nos 2 casos. Explique. Amanhã é o aniversário da Catarina. Vou dar uma festa para ela. Uma festa? Uma festa surpresa. Vou convidar todos os seus amigos antigos, aqueles que o Miguel a isolou sistematicamente. Também vou convidar alguns colegas de trabalho do Miguel. Siqueira franziu a testa. Com que objetivo? As pessoas falam em festas, especialmente depois de alguns drinks. Miguel se sentirá pressionado a manter sua imagem de marido bem-sucedido. Ele vai se gabar, fazer promessas, talvez deixar algo escapar. São muitos, talvez. Tem mais. Vou dizer ao Miguel que estou com problemas financeiros, que preciso vender a casa de praia rapidamente. Vou pedir a ajuda dele para encontrar um comprador. E... o Miguel não resiste a uma oportunidade de explorar alguém. Ele tentará manipular a venda, provavelmente se oferecerá para comprá-la ele mesmo, abaixo do valor de mercado. Quando ele fizer isso, terá que explicar de onde está tirando o dinheiro. Siqueira considerou isso. Pode funcionar, mas você teria que usar uma escuta. Tudo bem. E se ele ficar desconfiado, você cancela imediatamente. Entendido. Passamos a próxima hora repassando detalhes, estabelecendo planos de contingência. Enquanto eu dirigia para casa, meu telefone tocou. O nome de Catarina apareceu na tela. Oi, querida. Mãe, o Miguel me disse que algo estranho aconteceu na casa de praia ontem. Meu aperto no volante aumentou. Ah, é? Ele disse que você estava lá com alguns corretores e parecia chateada com alguma coisa. Ele ficou preocupado com você. O atrevimento era inacreditável. Eu estava apenas emocionada por vender a casa. Sabe como sou apegada àquele lugar? Foi o que o Miguel pensou. Ele se ofereceu para te ajudar a encontrar um comprador através dos contatos de negócios dele. Sério? Ele se sente péssimo por você estar passando por dificuldades financeiras. Nós 2 nos sentimos. Eu podia imaginar Miguel instruindo-a sobre essa conversa, dando-lhe falas destinadas a me fazer sentir culpada e dependente. Isso é muito atencioso de vocês 2. Na verdade, é por isso que estou ligando. O Miguel sugeriu que a gente te levasse para jantar amanhã à noite, para falar sobre a venda da casa e apenas passar um tempo juntos. Amanhã é seu aniversário, Catarina. Ah, é mesmo? Eu esqueci. O fato de ela ter esquecido o próprio aniversário me dizia tudo o que eu precisava saber sobre seu estado mental. Bem, então devemos definitivamente comemorar. Por que vocês 2 não vêm à minha casa? Eu cozinho.
tem certeza? O Miguel tem estado tão ocupado ultimamente. Eu insisto. Faz muito tempo que não temos um jantar de família decente. Depois que desligamos, fiquei sentada na minha garagem por um longo momento. Amanhã à noite, eu começaria o processo de destruir o casamento da minha filha e provavelmente seu senso de realidade. Mas eu também começaria o processo de salvar sua vida. Na tarde seguinte, passei horas preparando a refeição favorita de Catarina. Carne assada com legumes, pãezinhos caseiros e o bolo de chocolate que eu fazia em todos os seus aniversários desde os 5 anos. Às 6 horas, eles chegaram. Catarina estava linda em um vestido azul que eu nunca tinha visto antes. Outro dos presentes caros de Miguel. Miguel usava um terno sob medida que provavelmente custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Mãe, que cheiro incrível, disse Catarina me abraçando. Você não precisava ter todo esse trabalho. Não é trabalho nenhum, é o seu aniversário. Miguel examinou minha modesta sala de jantar com um desprezo mal disfarçado. Belo lugar, Margarida, muito aconchegante. Obrigada, não é muito, mas é meu lar. Durante o jantar, observei Miguel desempenhar seu papel de marido dedicado. Ele elogiou a aparência de Catarina, perguntou sobre seu trabalho, fez piadas que não eram muito engraçadas. Catarina respondia com sorrisos ensaiados e olhares agradecidos. Era como assistir a uma peça onde os 2 atores haviam esquecido que estavam atuando. Então, Margarida, disse Miguel enquanto eu servia o bolo, Catarina mencionou que você está com algumas dificuldades financeiras. Eu não diria dificuldades, mas como ajustes. As contas médicas do Francisco, sabe como é? Claro, deve ser estressante. É sim, especialmente porque preciso vender a casa de praia rapidamente. Eu esperava conseguir o valor de mercado, mas os corretores dizem que pode levar meses. Os olhos de Miguel se aguçaram com interesse. O que você considera valor de mercado? Bem, propriedades comparáveis estão vendendo por cerca de 2 milhões, mas eu aceitaria 1,8 milhão por uma venda rápida. Isso é uma perda significativa. Eu não tenho muita escolha. Os pagamentos do financiamento estão ficando difíceis de administrar. Miguel trocou um olhar com Catarina. Sabe, eu talvez possa ajudar. Eu tenho contatos em investimento imobiliário, pessoas que compram propriedades rapidamente, em dinheiro. Isso soa maravilhoso. Que tipo de prazo estamos falando? Eu poderia fazer algumas ligações esta semana. Esses investidores costumam agir rápido quando veem a oportunidade certa. E o que eles considerariam a oportunidade certa? Miguel se inclinou para a frente, sua persona de empresário totalmente ativada. Propriedades que podem ser adquiridas abaixo do valor de mercado e revendidas rapidamente. Sua casa de praia seria perfeita para esse tipo de investimento. Quanto abaixo do valor de mercado? Bem, por uma venda em dinheiro com fechamento rápido, eles provavelmente ofereceriam cerca de 1,2 milhão. Catarina pareceu surpresa. Miguel, isso parece baixo. Mãe, não seria uma perda enorme? Às vezes você tem que cortar suas perdas, querida, disse Miguel suavemente. O mercado está incerto agora, mas vale um pássaro na mão, sabe? Eu balancei a cabeça pensativamente. Você provavelmente está certo. 1,2 milhão resolveria meus problemas imediatos. Eu poderia te conectar com as pessoas certas, continuou Miguel. Por uma pequena taxa de indicação, é claro, talvez 5% do preço de venda. Aí estava. Miguel não conseguia resistir a tentar lucrar com o meu desespero. Parece muito razoável, eu disse. Quando poderíamos avançar? Vou fazer algumas ligações amanhã. Esses investidores preferem agir rapidamente, então você precisaria estar preparada para fechar negócio em 1 semana ou 2. Tão rápido? Compradores em dinheiro não precisam de aprovação de financiamento ou inspeções. Eles compram as propriedades no estado em que se encontram. Catarina franziu a testa. Mãe, você tem certeza disso? Talvez devesse pedir uma segunda opinião. Sua mãe sabe o que é melhor para a situação dela, disse Miguel com firmeza.
Às vezes, pessoas mais velhas precisam tomar decisões práticas em vez de emocionais. A condescendência em sua voz fez meu maxilar travar, mas mantive meu sorriso agradecido. Você é tão prestativo, Miguel. Não sei o que faria sem você. Enquanto se preparavam para sair, Miguel me puxou de lado. Margarida, quero que saiba que Catarina e eu consideramos você da família. Estaremos sempre aqui para ajudá-la a navegar nesse tipo de decisão. Eu agradeço isso mais do que você imagina. Ele apertou meu ombro em um gesto que provavelmente pareceu afetuoso para Catarina, mas pareceu uma ameaça para mim. Família cuida da família, disse ele. Não se esqueça disso. Depois que eles saíram, liguei para Siqueira. Como foi? Ele mordeu a isca. Ele vai tentar comprar minha casa por 1,2 milhão através de investidores falsos e então revendê-la pelo valor total de mercado. Você gravou? Toquei o pequeno dispositivo escondido no meu suéter. Cada palavra. Bom, isso nos dá a fraude, mas precisamos de mais. Precisamos pegá-lo no ato da transferência do dinheiro roubado. Não se preocupe, eu disse, olhando para o bolo de aniversário que Catarina mal havia tocado. Estou apenas começando. Amanhã a fase 2 começará. Na manhã seguinte, liguei para o escritório de Miguel e pedi para falar com ele em particular. Dona Margarida, sua voz era suave como seda. Como posso ajudá-la? Estive pensando sobre nossa conversa de ontem à noite, sobre a venda da casa. Claro, já entrei em contato com alguns contatos, respostas muito promissoras. Isso é maravilhoso, mas eu estava me perguntando, poderíamos nos encontrar hoje? Tenho algumas perguntas sobre o processo e preferiria discuti-las pessoalmente. Absolutamente. Por que você não vem ao meu escritório por volta das 14 horas? A Valor Investimentos ocupava os 3 últimos andares de um prédio espelhado no centro do Rio. O lobby gritava sucesso. Pisos de mármore, lustres de cristal e arte abstrata que provavelmente custava mais do que o carro da maioria das pessoas. Miguel me encontrou no elevador, todo sorrisos e charme. Margarida, bem-vinda ao meu pequeno canto do mundo financeiro. Seu escritório era exatamente o que eu esperava. Janelas do chão ao teto, móveis caros e fotografias de Miguel com várias pessoas de aparência rica. Um santuário para sua própria suposta importância. Por favor, sente-se. Ele gesticulou para uma cadeira de couro em frente à sua mesa. Aceita um café? Água. Café seria ótimo. Enquanto Miguel chamava sua assistente, notei o relógio caro em seu pulso, o terno feito sob medida, os sapatos de couro italiano, todos comprados com dinheiro roubado. Então, disse ele, acomodando-se atrás de sua mesa, quais perguntas posso responder sobre a venda da casa? Bem, eu estava pensando sobre o prazo. Você mencionou que esses investidores agem rápido? Muito rápido. Na verdade, um deles me respondeu esta manhã. Ele está muito interessado. Que empolgante. O que ele disse? Miguel pegou uma pasta. Adereços para sua performance. Ele está preparado para oferecer $1.150.000 pela compra em dinheiro, fechando em 10 dias. 1.150.000? Ontem você mencionou 1,2 milhão. Esses investidores são negociadores, Margarida. Eles começam baixo e vão subindo, mas R$1.150.000 ainda é uma oferta excelente para uma venda rápida. Eu fingi considerar isso. E sua taxa de indicação? Dado o rápido retorno e o serviço que estou prestando, acho que 8% seria apropriado. Então Miguel estava planejando me roubar $92.000, enquanto ajudava seu falso investidor a roubar mais de $800.000. A ganância era impressionante. Parece justo, eu disse. Mas tenho que perguntar, esse investidor, ele tem o dinheiro disponível imediatamente? Absolutamente. Esses indivíduos de alto patrimônio mantêm ativos líquidos substanciais exatamente para esses tipos de oportunidades. Indivíduos de alto patrimônio? Em que tipo de negócio ele atua? Miguel hesitou por apenas um momento. Importação e exportação, uma operação de muito sucesso.
Entendo. E você já trabalhou com ele antes? Várias vezes. Muito confiável, muito discreto. Eu assenti pensativamente. Miguel, posso ser honesta com você sobre algo? Claro. Estou com medo. Vender a casa do Francisco, tomar esse tipo de decisão financeira sozinha, é avassalador. Sinto que estou perdida. A expressão de Miguel suavizou-se no que ele provavelmente pensava ser preocupação simpática. Isso é completamente compreensível, Margarida. São decisões importantes. A questão é, estive pensando sobre o que você disse ontem à noite, sobre família cuidar da família. Sim? Eu estava me perguntando se você poderia considerar cuidar demais dos meus assuntos financeiros. Nada demais, apenas me ajudar a entender meus investimentos, minha aposentadoria. Os olhos de Miguel brilharam com interesse predatório. Eu ficaria feliz em ajudar. Que tipo de ativos estamos falando? Bem, tem a pensão do Francisco, algumas cadernetas de poupança, uma pequena carteira de ações, talvez 1,5 milhão no total? É uma quantia substancial. Definitivamente vale a pena administrar corretamente. O problema é que está tudo espalhado por diferentes instituições. Tenho pensado em consolidar tudo para facilitar o gerenciamento. Isso é um excelente pensamento. Eu poderia ajudá-la a mover tudo para veículos de investimento mais eficientes. Você quer dizer como os que você administra aqui na Valor? Exatamente. Somos especializados em maximizar os retornos para nossos clientes. Eu me inclinei para a frente em tom de confidência. Para ser honesta, Miguel, tenho me preocupado em deixar a Catarina financeiramente segura se algo acontecer comigo. Com a venda da casa e o investimento adequado dos meus outros ativos, eu poderia potencialmente deixar para ela uma herança bem substancial. Quão substancial? Bem, se vendermos a casa por R$1.150.000 e investirmos adequadamente meus outros ativos, talvez 3 milhões no total. Miguel estava praticamente salivando. Em sua mente, ele já estava descobrindo como me roubar 2 vezes, uma na venda da casa e outra desviando das minhas contas de investimento. Isso certamente proporcionaria segurança a Catarina, disse ele cuidadosamente. A questão é, eu gostaria que você fosse o inventariante do meu testamento, alguém em quem confio para garantir que Catarina seja cuidada. Eu ficaria honrado. E claro, como inventariante, você receberia uma taxa por seus serviços. O que seria apropriado para administrar um patrimônio desse tamanho? Bem, as taxas de inventariante são tipicamente de 2-3% do valor total do patrimônio. Então Miguel agora estava planejando roubar dinheiro da minha herança também. O homem não tinha limites. Parece muito razoável. Devemos começar a papelada? Absolutamente. Posso pedir à minha assistente para elaborar alguns documentos preliminares esta tarde. Levantei-me para sair, depois parei, como se lembrasse de algo. Ah, Miguel, tem mais uma coisa. Sim? Tenho tido alguns problemas com meu assessor financeiro atual. Ele fica fazendo perguntas desconfortáveis sobre meus padrões de gastos, querendo verificar compras que fiz. É bastante invasivo. A postura de Miguel mudou ligeiramente. Que tipo de perguntas? Ah, sobre as melhorias que fiz na casa, alguns presentes que dei a membros da família. Ele parece achar que estou gastando mais do que minha renda suporta. Alguns assessores são excessivamente cautelosos. Ele até sugeriu que eu precisaria fornecer recibos de compras grandes para verificar se são despesas legítimas. Miguel ficou muito quieto. Recibos? Você pode imaginar? Como se eu precisasse justificar como gasto meu próprio dinheiro. Isso parece mesmo excessivo. Eu disse a ele que não guardo recibos de presentes de família. Quando dou dinheiro a Catarina para coisas que ela precisa, é entre membros da família, não é da conta dele. Absolutamente. Arranjos financeiros familiares são assuntos privados. Peguei minha bolsa e me levantei. Bem, devo deixá-lo voltar ao trabalho. Quando podemos avançar com a venda da casa? Vou contatar um investidor hoje. Provavelmente poderemos ter os contratos prontos até amanhã.
Maravilhoso! E Miguel, obrigada por ser tão prestativo. Catarina tem sorte de ter um marido tão atencioso. A Catarina é minha prioridade, Margarida. Tudo o que faço é por ela. Enquanto descia no elevador, refleti sobre as camadas do engano de Miguel. Ele não estava apenas roubando dinheiro. Ele estava se posicionando para roubar de mim, da minha filha e, eventualmente, do meu patrimônio. Mas o que ele não sabia era que o delegado Siqueira estava ouvindo cada palavra através da escuta que eu estava usando. E até amanhã teríamos provas suficientes para prender Miguel por um bom tempo. A única questão que restava era como proteger Catarina quando o mundo de Miguel desabasse. E eu tinha certeza de que tinha um plano para isso também. Naquela noite, dirigi até a casa de Catarina sem avisar. Eu a encontrei no jardim, arrancando ervas daninhas com uma intensidade que sugeria que ela estava lidando com algumas emoções sérias. Mãe! Ela se sentou nos calcanhares, surpresa. O que você está fazendo aqui? Eu queria falar com você, longe do Miguel. A expressão de Catarina tornou-se reservada. Por que longe do Miguel? Porque acho que você e eu precisamos ter uma conversa honesta. Uma que provavelmente deveríamos ter tido meses atrás. Ela tirou as luvas de jardinagem e se levantou, limpando a terra dos joelhos. Entre, vou fazer um chá. Na cozinha, observei minha filha se mover com precisão mecânica, enchendo a chaleira, arrumando as xícaras, pegando açúcar e creme. Tudo perfeito, tudo controlado. Catarina, quando foi a última vez que você pintou? Mãe, já passamos por isso. Só por curiosidade, quando? Ela parou, com a xícara de chá a meio caminho dos lábios. Eu não sei, talvez uns 2 anos atrás. O que aconteceu com todo o seu material? Seu cavalete? Suas tintas? Estão na garagem. O Miguel precisava do quarto de hóspedes para o escritório dele. E você achou normal? Claro, o trabalho dele é mais importante do que o meu hobby. Desde quando sua arte é um hobby? Catarina bateu a xícara na mesa com mais força do que o necessário. Desde que percebi que ser uma artista sonhadora não paga as contas nem dá segurança. Você ganha um bom dinheiro como enfermeira? Eu ganho um dinheiro decente. O Miguel ganha dinheiro de verdade. E isso é mais importante que a sua felicidade? Minha felicidade depende de me sentir segura, mãe. De saber que estão cuidando de mim. Estudei o rosto da minha filha, notando as linhas de tensão ao redor dos olhos, a maneira como ela mantinha os ombros como se estivesse se preparando para um impacto. Catarina, você lembra o que costumava dizer sobre dinheiro quando estava na faculdade? Isso era diferente. Eu era jovem e ingênua. Você costumava dizer que dinheiro era apenas uma ferramenta, que o objetivo era ter o suficiente para fazer o que amava, não acumular riqueza por si só. As pessoas mudam suas prioridades, ou as pessoas são convencidas a mudar suas prioridades. O maxilar de Catarina se contraiu. Se você está insinuando que o Miguel de alguma forma me fez uma lavagem cerebral, estou dizendo que a Catarina que eu criei não sacrificaria seus sonhos por ninguém. Eu não sacrifiquei nada. Eu fiz escolhas maduras. Você fez ou alguém fez você acreditar que seus sonhos eram egoístas e impraticáveis? Sentamos em silêncio por um momento. Lá fora, pude ouvir o carro de Miguel entrando na garagem. Catarina, preciso te perguntar uma coisa e preciso que você seja completamente honesta comigo, ok? Você é feliz? Realmente, verdadeiramente feliz? A compostura de Catarina rachou ligeiramente. Que tipo de pergunta é essa? O tipo que requer uma resposta honesta. Eu estou satisfeita, tenho uma vida boa. Não foi isso que perguntei. A chave de Miguel girou na porta da frente. Eu perguntei se você é feliz. A felicidade é superestimada, disse Catarina rapidamente. Segurança importa mais. Miguel apareceu na porta da cozinha, seu sorriso vacilando quando me viu. Margarida, outra visita surpresa. Eu já estava de saída, eu disse, levantando-me. Catarina e eu estávamos colocando o papo em dia. Que bom, espero que não estivessem discutindo nada muito sério.
Apenas coisas de família, disse Catarina, evitando meus olhos. Miguel moveu-se para ficar atrás da cadeira de Catarina, suas mãos repousando nos ombros dela, no que parecia um gesto afetuoso, mas parecia mais uma reivindicação de posse. Família é tudo, disse ele, seu aperto aumentando ligeiramente. Não é mesmo, Catarina? Claro. Peguei minha bolsa e beijei a bochecha de Catarina. Pense no que conversamos, querida. Vou pensar. Enquanto eu dirigia para casa, pensei na maneira como Catarina se encolheu quando Miguel tocou seus ombros, no alívio em sua voz quando eu disse que estava saindo. Minha filha estava vivendo em uma bela prisão, e ela havia sido convencida de que as grades eram para sua proteção. Amanhã, essas grades viriam abaixo. A questão era se Catarina veria isso como libertação ou destruição. Meu telefone tocou quando entrei na minha garagem. O nome de Siqueira apareceu na tela. Como foi a reunião no escritório? Perfeitamente. Ele está planejando me fraudar de pelo menos 3 maneiras diferentes. E hoje à noite? Catarina está mais frágil do que eu pensava. Quando isso vier à tona, ela vai precisar de muito apoio. Nós providenciamos um assistente social para estar presente durante a prisão, alguém especificamente treinado em casos de abuso financeiro. Bom, Siqueira, tem mais uma coisa. Acho que o Miguel tem manipulado psicologicamente a Catarina há anos, isolando-a, minando sua confiança, tornando-a financeiramente dependente. Isso se encaixa no perfil. Esses criminosos de colarinho branco costumam usar manipulação emocional para controlar suas vítimas. Ela vai se culpar quando descobrir sobre o dinheiro roubado. O assistente ajudará com isso. Margarida, você está pronta para amanhã? Amanhã, Miguel me traria os contratos para a venda da casa. Ele tentaria me apressar na assinatura, ansioso para dar seu golpe final. Em vez disso, ele seria preso por peculato, fraude e conspiração. Estou pronta, eu disse. A questão é se a Catarina algum dia vai me perdoar por destruir o mundo dela. Você não está destruindo o mundo dela, Margarida. Você a está salvando de uma mentira. Ao desligar o telefone, olhei para a foto na minha lareira. Catarina em sua formatura da faculdade, manchada de tinta e radiante, segurando uma tela que ela havia terminado na noite anterior. Ela havia pintado um nascer do sol sobre o oceano, cheio de luz dourada e possibilidades infinitas. Amanhã, eu ajudaria minha filha a encontrar o caminho de volta para aquela luz, mesmo que ela me odiasse por isso. A manhã seguinte chegou com aquele ar fresco de outubro que fazia tudo parecer possível. Eu me vesti cuidadosamente com meu melhor terninho azul marinho, aquele que Francisco sempre dizia que me deixava com aparência distinta, e posicionei o dispositivo de gravação que Siqueira havia me dado. Exatamente às 10 horas, Miguel bateu na minha porta, pasta na mão e aquele sorriso ensaiado estampado no rosto. Margarida, você está maravilhosa esta manhã. Obrigada, Miguel. Entre, entre. Ele se acomodou na minha sala de estar como se fosse o dono do lugar, espalhando contratos pela minha mesa de centro com eficiência teatral. Tenho excelentes notícias, anunciou ele. Meu amigo investidor ficou tão impressionado com as fotos da propriedade que está preparado para avançar imediatamente. Eu me inclinei para a frente com o que esperava parecer uma antecipação ansiosa. Quão imediatamente? Poderíamos fechar amanhã se você estiver pronta para assinar hoje. Amanhã? Parece terrivelmente rápido. Compradores em dinheiro não brincam em serviço, Margarida. Quando eles querem algo, eles agem rápido. Miguel pegou um documento de aparência oficial. Este é o contrato de compra. R$1.150.000 em dinheiro, no estado em que se encontra, sem inspeções, sem contingências. Fingi estudar o contrato enquanto anotava os detalhes que Siqueira gostaria de ouvir. O comprador estava listado como Litoral Properties, LLC, sem dúvida uma empresa de fachada que Miguel havia criado para esse fim. E sua taxa? 8% como discutido, R$92.000. Peguei minha caneta e hesitei. Miguel, eu tenho que perguntar, esse comprador,
Ele é legítimo? Não vou ter problemas legais? Absolutamente legítimo. Já fiz negócios com ele muitas vezes. E o dinheiro? Não é... Quero dizer, é dinheiro legal? O sorriso de Miguel se contraiu quase imperceptivelmente. Margarida, que tipo de pergunta é essa? Me desculpe, é que o Francisco sempre me avisou sobre negócios que parecem bons demais para ser verdade. Isso não é bom demais para ser verdade. É uma transação justa de mercado. Eu assenti e assinei a primeira página, depois parei na segunda. O que é isso sobre um cheque administrativo ser mantido em escrow? Procedimento padrão. O dinheiro é depositado com um terceiro neutro até o fechamento. E quem é esse terceiro? A Valor Investimentos tem uma conta de garantia exatamente para esses tipos de transações. Claro que tinham. Miguel estava planejando passar o dinheiro roubado pelas contas de sua própria empresa para parecer legítimo. Que conveniente, eu disse, assinando a segunda página. Nosso objetivo é facilitar as coisas para nossos clientes. Quando peguei a última página, minha campainha tocou. Miguel franziu a testa. Está esperando alguém? Acho que não. Fui até a janela e senti meu coração pular. O delegado Siqueira estava na minha varanda, junto com outros 2 homens de terno. Oh, meu Deus, é o delegado Siqueira, o antigo parceiro do Francisco. Miguel ficou rígido. Delegado? Ele passa por aqui ocasionalmente para ver como estou. O Francisco pediu para ele ficar de olho em mim. Abri a porta com um sorriso brilhante. Siqueira! Que surpresa adorável! Bom dia, Margarida. Espero não estar interrompendo nada importante. De jeito nenhum. Entre, entre. O Miguel Campos está aqui, o marido da Catarina. Estamos apenas finalizando uma papelada. Siqueira entrou na sala, seus olhos examinando os contratos espalhados pela mesa de centro. Senhor Campos, finalmente nos encontramos. Miguel estava pálido. Nós nos conhecemos? Não formalmente, mas ouvi muito sobre você. Sério? De quem? Siqueira sorriu, mas não foi amigável. Várias fontes, na verdade. Senhor Campos, vou precisar que o senhor venha comigo lá para fora. Desculpe? O senhor está preso por peculato, fraude e conspiração. A cor sumiu completamente do rosto de Miguel. Isso é ridículo. Você não tem ideia do que está falando. Temos conversas gravadas, registros financeiros e depoimentos de várias testemunhas. Siqueira fez um sinal para seus colegas que se moveram para flanquear Miguel. O senhor tem o direito de permanecer calado. Enquanto Siqueira lia os direitos de Miguel, observei o mundo cuidadosamente construído do meu genro desmoronar. A arrogância derreteu, substituída por pânico e cálculo desesperado. Isso é um erro, Miguel repetia. Eu não fiz nada de errado. Diga isso ao juiz, disse Siqueira, algemando-o. Dona Margarida, precisaremos que a senhora vá à delegacia mais tarde para dar um depoimento formal. Claro. Enquanto o levavam, ele se virou para mim com um olhar de puro ódio. Você não tem ideia do que fez. A Catarina nunca vai te perdoar por isso. Veremos, eu disse calmamente. Depois que eles saíram, sentei-me na minha sala silenciosa, olhando para os contratos não assinados. Em poucas horas, Catarina saberia que seu marido era um criminoso e que sua mãe tinha sido fundamental em sua prisão. Peguei meu telefone e disquei o número dela. Catarina atendeu no segundo toque. Mãe, está tudo bem? Querida, preciso que você venha aqui agora mesmo. O que há de errado? Sua voz está estranha. Eu explico quando você chegar. Você pode sair do trabalho? Sim, acho que sim. Mãe, você está me assustando. Eu sei. Apenas venha. Por favor. 20 minutos depois, Catarina entrou correndo pela minha porta da frente, ainda usando o pijama cirúrgico do hospital. Qual é a emergência? Você está ferida? Doente? Sente-se, Catarina. Ah, meu Deus, você está doente. O que é? Câncer? Seu coração? Eu estou bem, fisicamente, mas precisamos falar sobre o Miguel. A expressão de Catarina mudou de preocupação para defensiva. O que tem o Miguel? Ele foi preso esta manhã.
As palavras pairaram no ar como fumaça. Catarina me encarou como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. Preso? Pelo quê? Desvio de dinheiro. Ele estava roubando da empresa dele há anos. Isso é impossível. A voz de Catarina era quase um sussurro. O Miguel nunca... Ele é bem-sucedido. Ele ganha bem. O dinheiro que ele estava gastando, o estilo de vida que vocês estavam vivendo, era tudo roubado, Catarina. Não. Ela se levantou abruptamente, andando até a janela. Não. Isso não pode estar certo. Houve um engano. Eu peguei os documentos que Siqueira havia me mostrado, registros bancários, extratos financeiros, provas dos crimes de Miguel. Está tudo aqui, querida, 10 milhões de reais roubados em 3 anos. Os joelhos de Catarina cederam. Eu a segurei pelo braço e a guiei de volta para a cadeira. 10 milhões? Sua voz falhou. Mas isso significa a casa, o carro, minhas joias? Todos comprados com dinheiro roubado. Ah, meu Deus! Catarina enterrou o rosto nas mãos. Eu vou ser presa. Não, você não vai. A polícia sabe que você foi uma vítima involuntária. Vítima? A cabeça de Catarina disparou. Eu sou a esposa dele. Eu moro naquela casa. Eu dirijo aquele carro. Eu uso as joias que ele me deu. Como posso ser uma vítima? Porque você não sabia de onde vinha o dinheiro. Mas eu devia saber. Eu devia ter feito perguntas, exigido explicações. Eu me ajoelhei ao lado de sua cadeira. Catarina, o Miguel é um manipulador mestre. Ele passou anos convencendo você de que tinha sorte de tê-lo, que você não sobreviveria sem ele. Talvez eu tenha sorte. Talvez eu não possa sobreviver sem ele. O tom derrotado em sua voz partiu meu coração. Querida, você é uma das pessoas mais fortes que eu conheço. Você só se esqueceu disso. Pessoas fortes não são enganadas por anos. Pessoas fortes não vivem de dinheiro roubado sem perceber. Pessoas inteligentes são enganadas por especialistas, Catarina. E o Miguel é um especialista. Sentamos em silêncio enquanto Catarina processava a magnitude do que havia acontecido. Finalmente, ela olhou para mim com os olhos vermelhos. Como você soube? Como descobriu? Essa era a pergunta que eu temia. Eu o peguei com outra mulher. O quê? Na casa de praia. Anteontem de manhã. Ele estava lá com a secretária dele, a Sandra. A compostura restante de Catarina se despedaçou completamente. Ela se dobrou como se tivesse levado um soco, soluçando com o tipo de dor crua que vem da traição mais profunda. Há quanto tempo? Ela engasgou entre os soluços. Eu não sei. Vários meses, pelo menos. Então, enquanto eu estava fazendo seus jantares favoritos e passando suas camisas e acreditando em cada mentira que ele me contava sobre trabalhar até tarde, ele estava dormindo com outra pessoa. Sim, na sua casa, na sua cama. Sim. Os soluços de Catarina se transformaram em raiva. Aquele desgraçado mentiroso, ladrão, traidor. Tem mais, Catarina. Ela olhou para cima, o rosto manchado de lágrimas. Mas ele estava armando para você levar a culpa pelos roubos. Seu nome está em documentos que você nunca assinou. Contas bancárias que você não sabia que existiam. Ele ia me deixar ir para a prisão? Ele ia desaparecer e deixar você segurando a barra. A raiva nos olhos de Catarina se intensificou. Como você sabe de tudo isso? O delegado Siqueira, antigo parceiro do papai, estava investigando a empresa do Miguel há meses. Quando eu contei a ele o que vi na casa de praia, trabalhamos juntos para reunir provas. Você estava investigando meu marido? Eu estava tentando proteger você. Catarina levantou-se novamente, desta vez com propósito, em vez de pânico. Onde ele está agora? Na prisão, eu suponho. Ele provavelmente pagará fiança, mas seus bens estão congelados. Bom, espero que ele apodreça lá. Fiquei aliviada ao ouvir raiva em sua voz, em vez de desespero. Raiva significava que ela estava revidando. Catarina, há outra coisa que precisamos discutir. A casa, o carro, suas contas bancárias.
Tudo será apreendido como prova. Eu imaginei. Onde eu vou morar? Aqui, comigo, pelo tempo que você precisar. Catarina riu, mas não foi um som feliz. Então, estou de volta à estaca zero, 32 anos e morando com minha mãe. Você está recomeçando, querida. Há uma diferença. Ah? Porque agora parece que toda a minha vida adulta foi uma mentira. Nem tudo. Seu trabalho no hospital, seus amigos, sua arte. Isso era real. Minha arte. Catarina enxugou os olhos. O Miguel me convenceu de que era uma perda de tempo. O Miguel te convenceu de muitas coisas que não eram verdade. Pela primeira vez desde que dei a notícia, Catarina parecia pensativa, em vez de devastada. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Por que você simplesmente não me contou sobre a traição? Por que passar por toda essa investigação elaborada? Porque se eu tivesse te contado sobre a Sandra, você teria se culpado. Você teria tentado consertar o casamento, ido à terapia, se esforçado mais para ser a esposa que o Miguel queria. Você provavelmente está certa. Mas desta forma, você sabe a verdade. O Miguel não é apenas infiel, ele é um criminoso que estava disposto a destruir sua vida para salvar a dele. Catarina assentiu lentamente. Então não há nada para consertar, nada para salvar, nada que valha a pena salvar. Ela respirou fundo, endireitando os ombros em um gesto que me lembrou da jovem destemida que ela costumava ser. Ok, o que fazemos agora? 3 dias depois, encontrei Catarina na minha garagem, cercada por telas empoeiradas e materiais de arte que ela havia recuperado de sua casa antes que a Polícia Federal lacrasse o local. Encontrando algo interessante? Perguntei, colocando uma xícara de café ao lado dela. Eu tinha esquecido que pintei isso, disse ela, segurando uma pequena tela. Era um retrato de Miguel, pintado no início do casamento, quando ela ainda o via com óculos cor-de-rosa. O que você vai fazer com isso? Catarina pensou por um momento, depois pegou um tubo de tinta preta. Algo terapêutico. Observei enquanto ela espremia tinta diretamente no rosto pintado de Miguel. Depois usava uma espátula para borrá-la pela tela até que seus traços estivessem completamente obliterados. Melhor? Muito. Ela limpou as mãos em uma toalha velha. Estive pensando no que você disse, sobre recomeçar. E? Eu quero pedir o divórcio imediatamente. Quero meu nome de solteira de volta e quero testemunhar contra o Miguel no tribunal. Tem certeza sobre o depoimento? Vai ser difícil. Mãe, ele roubou 10 milhões de reais e ia me deixar levar a culpa. Quero que todos saibam exatamente que tipo de homem ele é. A firmeza em sua voz me lembrou por que eu me apaixonei por essa minha filha. Tem mais uma coisa, continuou Catarina. Estive procurando apartamentos, mas tudo que é decente exige primeiro mês, último mês e depósito de segurança. Eu não tenho esse tipo de dinheiro. E suas economias? Congeladas junto com todo o resto. A PF diz que pode levar meses para descobrir qual dinheiro é legitimamente meu e qual veio dos roubos. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Eu agradeço, mas preciso da minha independência de volta. Fui dependente de outra pessoa por tempo demais. Eu entendi esse sentimento completamente. Que tal se eu for sua fiadora, apenas até suas finanças se estabilizarem? Eu não posso te pedir isso. Você não está pedindo, estou oferecendo. Catarina me abraçou e pela primeira vez em anos pareceu que eu estava abraçando minha filha de verdade, em vez da versão diminuída que Miguel havia criado. Tem mais uma coisa, eu disse. O Siqueira ligou esta manhã. O advogado do Miguel está tentando negociar um acordo. Que tipo de acordo? Pena reduzida em troca de devolver o dinheiro roubado e fornecer informações sobre outros funcionários que possam estar envolvidos. E? A promotoria quer saber se você estaria disposta a dar um depoimento como vítima. O maxilar de Catarina se contraiu. O que eu diria? A verdade. Sobre como os crimes dele afetaram você. Como é descobrir que sua vida inteira foi construída sobre mentiras.
Isso ajudaria a mantê-lo preso por mais tempo? Provavelmente. Então sim, absolutamente sim. Naquela tarde, fomos ao centro do Rio para nos encontrar com a promotora. Catarina havia se vestido cuidadosamente com um simples terninho azul que a fazia parecer profissional e confiável. A promotora de justiça, Sara Marques, era uma mulher de olhar penetrante, na casa dos 40 anos, que irradiava competência. Senhora Campos, obrigada por vir. Sei que isso é difícil. É senhorita Thompson agora, corrigiu Catarina. Eu pedi para ter meu nome de solteira de volta. Claro. Senhorita Thompson, pode me explicar o comportamento do seu marido nos últimos anos? Especificamente, qualquer tentativa de controlar suas finanças ou limitar sua independência? Catarina respirou fundo e começou a falar. Ela contou a Sara sobre o isolamento gradual dos amigos, a maneira como Miguel a convenceu a largar as atividades que gostava, sua insistência em administrar todos os assuntos financeiros. Ele me disse que eu era ruim com dinheiro, disse Catarina, que eu era confiante demais, ingênua demais para lidar com decisões importantes. Você acreditou nele? Eventualmente, sim. Ele era tão confiante, tão bem-sucedido, comecei a achar que ele estava certo sobre mim. E quanto à sua carreira, ele apoiava seu trabalho como enfermeira? Ele tolerava, mas frequentemente fazia comentários sobre como eu deveria me concentrar em nossa casa, em vez dos problemas de outras pessoas. Enquanto Catarina falava, observei sua postura mudar. Ela se sentava mais ereta, sua voz ficava mais forte, e a mulher derrotada que estava na minha sala de estar 3 dias atrás foi substituída por alguém que estava revidando. Senhorita Thompson, disse Sara finalmente, se você estiver disposta a testemunhar no julgamento, seu depoimento pode ser crucial para garantir uma condenação. Estou disposta. Não será fácil. A defesa tentará retratá-la como alguém que sabia dos roubos e escolheu ignorá-los. Deixe que tentem. Não tenho nada assim a esconder. Depois que saímos do Ministério Público, Catarina e eu caminhamos pelo aterro do Flamengo. O sol do fim da tarde pintava tudo de dourado e pela primeira vez em semanas senti esperança. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como você sabia que eu era forte o suficiente para lidar com tudo isso? Parei de andar e me virei para ela. Porque você é minha filha. E porque eu me lembro de quem você era antes que o Miguel te convencesse a ser alguém menor. Eu não me sinto forte, sinto-me com raiva, humilhada e assustada. A raiva pode ser força se você a canalizar corretamente. E estar com medo só significa que você é inteligente o suficiente para entender o que está em jogo. Catarina assentiu, olhando para a Baía de Guanabara, onde os veleiros balançavam nas ondas suaves. Eu quero voltar a pintar, disse ela de repente. Isso é maravilhoso. Pintar de verdade, não apenas sessões de terapia na garagem. Quero fazer aulas, talvez até tentar vender alguns trabalhos. O que você pintaria? Catarina sorriu, o primeiro sorriso genuíno que eu via nela em anos. Liberdade. Quero pintar como é a liberdade. O julgamento começou em uma manhã fresca de novembro. Sentei-me na primeira fila do tribunal, observando Catarina assumir o banco das testemunhas com dignidade silenciosa. Ela escolheu usar um vestido cinza simples, que a fazia parecer ao mesmo tempo vulnerável e forte. Miguel estava sentado na mesa da defesa, parecendo nada com o empresário confiante que tentou me roubar. 3 semanas na prisão haviam tirado seu brilho, revelando o homem pequeno e desesperado por baixo. Diga seu nome para o registro, solicitou a promotora. Catherine Thompson. Senhorita Thompson, você foi casada com o réu por 7 anos? Sim. Durante esse tempo, você tinha conhecimento de que seu marido estava desviando fundos de seu empregador? Não. Eu não tinha conhecimento de nenhuma atividade ilegal. O advogado de defesa, um homem bem vestido, especializado em crimes de colarinho branco, levantou-se para o interrogatório. Prendi a respiração, sabendo que era aí que as coisas ficariam feias.
Senhorita Thompson, não é verdade que você desfrutava de um estilo de vida caro, muito além do que seus salários combinados poderiam sustentar? Eu acreditava que meu marido era bem-sucedido em seu trabalho. Mas você nunca questionou a origem do dinheiro para férias de luxo, joias caras, uma reforma de cozinha de 200 mil? A voz de Catarina permaneceu firme. Meu marido me disse que essas compras vinham de bônus e lucros da empresa. Eu confiava nele. Você confiava nele tão completamente que nunca olhou extratos bancários, nunca pediu para ver declarações de imposto de renda, nunca questionou por que ele insistia em cuidar de todos os assuntos financeiros? Meu marido me convenceu de que eu era ruim com dinheiro, que o planejamento financeiro era complicado demais para eu entender. Então você escolheu a ignorância deliberada em vez da responsabilidade. A compostura de Catarina rachou ligeiramente e eu vi um lampejo do fogo antigo em seus olhos. Eu escolhi confiar no meu marido. Isso não é o mesmo que ignorância deliberada. Mas certamente uma pessoa razoável teria... Objeção, interrompeu a promotora. Argumentativo. Deferido. O advogado de defesa tentou vários outros ângulos, mas Catarina se manteve firme. Sim, ela havia desfrutado do estilo de vida que Miguel proporcionava. Não, ela não havia questionado suas explicações. Mas, o mais importante, ela não tinha conhecimento da atividade criminosa que financiava suas vidas. Quando Catarina desceu do banco das testemunhas, eu queria aplaudir. Ela tinha sido tudo o que eu sabia que ela poderia ser. Honesta, forte e sem vergonha de ter confiado em quem amava. Mas o verdadeiro drama veio quando o sócio de Miguel, Jaime Moraes, subiu ao banco. Senhor Moraes, começou a promotora, há quanto tempo conhece o réu? 12 anos. Começamos na Valor Investimentos na mesma época. Você tinha conhecimento das atividades de desvio de dinheiro do Sr. Campos? Jaime se mexeu desconfortavelmente. Eu suspeitei que algo estava errado há cerca de 2 anos. O que o fez suspeitar? O estilo de vida do Miguel não condizia com seu salário. Ele dirigia carros caros, tirava férias de luxo, usava relógios que custavam mais do que eu ganho em 6 meses. Você relatou essas suspeitas? Não. Por que não? Jaime olhou diretamente para Miguel pela primeira vez, porque ele se ofereceu para me incluir. Um suspiro percorreu o tribunal. Isso era novidade para todos, incluindo a promotora. Senhor Moraes, o senhor está dizendo que participou dos crimes do réu? Estou dizendo que ele tentou me recrutar. Ele me mostrou como o esquema funcionava. Prometeu que eu poderia ganhar 250 mil aí extras por ano, com risco mínimo. E sua resposta? Eu disse a ele que não, mas também não o denunciei. Por que não? Porque eu estava com medo. Miguel deixou claro que se alguém o investigasse, ele tinha planos de contingência. A promotora se inclinou para a frente. Que tipo de planos de contingência? Ele disse que tinha documentação que implicaria outras pessoas na empresa, pessoas que não tinham nada a ver com os roubos. Ele mencionou algum nome específico? Jaime hesitou, depois olhou para Catarina na galeria. Ele disse que o nome de sua esposa estava em documentos suficientes para mandá-la para a prisão por 20 anos. O tribunal explodiu. O advogado de Miguel objetou freneticamente. Mas o estrago estava feito. Todos agora entendiam que Miguel não havia apenas roubado dinheiro. Ele deliberadamente incriminou sua esposa como seguro contra ser pego. Durante um recesso, Catarina me encontrou no corredor, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você ouviu isso? Ele estava planejando me culpar desde o início. Não era apenas sobre me deixar quando fosse pego. Ele estava ativamente armando para mim. Eu ouvi. Como pude ser tão cega? Como pude me casar com alguém tão mau? Catarina, escute. O Miguel é um sociopata. Ele provavelmente enganou dezenas de pessoas ao longo dos anos. O fato de você ter confiado nele diz algo sobre sua capacidade de amar, não sobre seu julgamento. Acho que nunca mais vou conseguir confiar em ninguém. Você não precisa decidir isso hoje. Agora, apenas se concentre em passar por este julgamento.
Mas eu podia ver que o dano que Miguel havia causado ia além da fraude financeira. Ele havia roubado a capacidade de Catarina de confiar em si mesma, sua confiança em seu próprio julgamento. Naquela noite, enquanto estávamos sentadas na minha sala revendo o depoimento do dia, Catarina fez um anúncio que me surpreendeu. Decidi escrever um livro. Um livro? Sobre abuso financeiro em casamentos. Sobre como mulheres inteligentes e capazes podem ser sistematicamente manipuladas e controladas. É uma ideia maravilhosa. Eu quero que outras mulheres reconheçam os sinais de alerta que eu perdi. Quero que saibam que não estão sozinhas e que não são estúpidas. Olhando para minha filha, realmente olhando para ela, percebi que o maior crime de Miguel não foi roubar dinheiro. Foi convencer uma mulher brilhante, talentosa e compassiva de que ela era fraca e sem valor. Mas ele havia falhado. Catarina ainda era brilhante, ainda talentosa, ainda compassiva. E agora ela estava com raiva o suficiente para lutar. O predador havia despertado a guerreira e eu mal podia esperar para ver o que ela faria a seguir. O júri deliberou por apenas 6 horas antes de retornar com o veredito, culpado em todas as acusações. Miguel Campos foi condenado a 12 anos em presídio federal e obrigado a pagar 11,5 milhões de reais em restituição. Enquanto o oficial de justiça o levava algemado, Miguel olhou para Catarina uma última vez. Mas, em vez da mulher quebrada que ele tentou criar, ele viu alguém que o encarava de volta com justiça fria e satisfeita. Como se sente? Perguntei a Catarina quando saímos do tribunal. Como se eu pudesse respirar de novo pela primeira vez em anos. 6 meses depois, eu estava no fundo de uma pequena galeria de arte em Ipanema, observando minha filha comandar a atenção em sua primeira exposição individual. As pinturas eram extraordinárias, telas ousadas e vibrantes que capturavam tanto a dor quanto a libertação com clareza impressionante. A peça central era uma grande pintura intitulada Libertando-se. Uma mulher emergindo de correntes escuras e emaranhadas em direção à luz solar brilhante. Ela foi vendida minutos após a abertura. "Mãe, venha conhecer alguém", chamou Catarina, aproximando-se com um homem de aparência distinta, na casa dos 50 anos. "Este é o Dr. Marcos Valença. Ele tem acompanhado minha história e quer discutir algo comigo." O Dr. Marcos apertou minha mão calorosamente. "Dona Margarida, sua filha é notável. Suas percepções sobre abuso financeiro podem ajudar milhares de mulheres." "Que tipo de ajuda?" perguntei. "Eu dirijo uma ONG que fornece aconselhamento jurídico e financeiro para vítimas de abuso." A Catarina concordou em se juntar ao nosso conselho e ajudar a desenvolver programas educacionais. Olhei para minha filha, radiante de um jeito que eu não via desde seus dias de faculdade. "Isso parece perfeito." "Parece mesmo, não é?" Catarina sorriu. "Finalmente encontrei meu propósito." Depois da abertura, Catarina e eu caminhamos pelo aterro, onde havíamos falado sobre liberdade meses antes. "Tenho algo para te contar", disse Catarina. "Recebi uma ligação de uma editora hoje. Eles querem que eu escreva aquele livro que mencionei. Isso é uma notícia maravilhosa. É mais do que maravilhoso. É a validação de que minha experiência importa, que minha voz tem valor. Paramos no mesmo banco onde Francisco havia me pedido em casamento 40 anos antes. A água brilhava ao luar e tudo parecia cheio de possibilidades. Catarina, preciso te perguntar uma coisa. Você me perdoa pela forma como lidei com tudo? Por investigar o Miguel? Por não te contar sobre a traição imediatamente?" Catarina pegou minha mão. "Mãe, você salvou minha vida. Se você não tivesse feito o que fez, eu provavelmente estaria na prisão agora, enquanto Miguel estaria vivendo bem em algum país sem acordo de extradição. Eu tinha tanto medo que você me odiasse por destruir seu casamento." "Você não destruiu meu casamento. O Miguel fez isso no dia em que decidiu trair tudo o que prometemos um ao outro. E agora? Agora estou livre.
livre para ser quem eu realmente sou, não quem outra pessoa quer que eu seja. Enquanto estávamos sentadas ali em silêncio confortável, pensei no último ano. Eu o comecei como uma viúva lutando contra dívidas, vendo minha filha desaparecer na ideia de outra pessoa sobre quem ela deveria ser. Eu o estava terminando com minha casa quitada. A Polícia Federal havia recuperado meu 1.150 mil ahárens das contas de Miguel. Minha filha, restaurada ao seu verdadeiro eu, e um criminoso na prisão onde pertencia. Mas a verdadeira vitória não foi o dinheiro ou mesmo a justiça. Foi ver Catarina pintar de novo, rir de novo, sonhar de novo. Foi vê-la lembrar que era forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa que a vida jogasse nela. "Sabe qual é a melhor parte?", disse Catarina de repente. "O quê?" O Miguel se achava tão esperto, tão superior. Ele achava que poderia manipular todos ao seu redor para sempre. E em vez disso, ele foi tapeado por 2 mulheres que ele considerava fracas e insignificantes. Eu ri. Será que ele já percebeu isso? Ah, tenho certeza que sim. 12 anos na prisão dão a uma pessoa muito tempo para pensar sobre seus erros. Enquanto caminhávamos de volta para o carro, Catarina parou de repente. "Mãe, acabei de perceber uma coisa." "O quê?" "Eu estou feliz. De verdade, genuinamente feliz. Eu tinha esquecido como era isso." "Bom, você merece felicidade, querida." "Você também. Quando foi a última vez que você saiu em um encontro?" Eu ri. "Catarina Thompson, você está tentando arranjar um encontro para sua mãe de 64 anos?" "Talvez. Tem um médico no hospital, viúvo, mais ou menos da sua idade. Muito legal. Adora a arte. Tem um ótimo senso de humor." "Veremos." Isso não é um não. Isso não é um não. Enquanto dirigíamos para casa, refleti sobre a jornada que nos trouxe até aqui. Às vezes, proteger as pessoas que você ama significa tomar decisões difíceis. Às vezes, significa deixá-las te odiar temporariamente para que possam se amar permanentemente. Miguel Campos tentou roubar mais do que dinheiro. Ele tentou roubar a identidade da minha filha, sua confiança, seu futuro. Mas ele subestimou a força que corre nas mulheres da família Thompson. Nós nos dobramos, mas não quebramos, e quando revidamos, lutamos para vencer.